Oi, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês 20 expressões com partes do corpo. Eu vejo que muitos de vocês às vezes escutam essas expressões e elas não fazem o menor sentido e vocês ficam completamente perdidos, não é mesmo? Então, vamos lá começar. Bora! Primeiro, peguem o caderninho pra gente anotar, tá bom? Porque eu também tô com as minhas anotações aqui. Então, bora lá. A primeira parte do corpo é o braço. Então, braço, isso daqui. E nós temos uma expressão que diz João sem braço. Dar uma de João sem braço. Que significa o quê? Você fingir que não entendeu ou que não sabe daquele assunto. Então a gente pode dizer assim: agora ele quer dar um de João sem braço. Ele sabia de tudo, mas ele quer dar um de João sem braço e se fingiu, né? Se fingiu de morto. Então, esse é o João sem braço. E depois nós temos o cotovelo. Cotovelo é esta parte do corpo. E nós temos uma muito usada que é dor de cotovelo. Dor de cotovelo, exatamente. Então é quando uma pessoa tem inveja da outra ou inveja de alguma coisa. Então você compra um carro novo, mostra pro seu amigo e ele, interessante, né? Aí você fala, tá com dor de cotovelo. Ele tá com dor de cotovelo. Ou seja, está com inveja de você. Ok? Cara, exposição. Depois pé, né? Nós temos dar um tiro no pé. Dar um tiro no pé. O que isso quer dizer? Quando você diz algo ou faz algo que vai prejudicar a você mesmo. Então, por exemplo, você não gosta do seu chefe, mas você não pode falar nada para ele. Porque se você disser alguma coisa, você vai estar dando um tiro no pé. Ou seja, ele pode te mandar embora. Então, você está se prejudicando. Então, não dê um tiro no seu pé, tá bom? Ok. Outra que a gente usa muito, né? Que vocês também não entendem é o quê? Temos o olho, né? Olhos, mais um olho. E temos a barriga. Temos a barriga. E aí a gente tem ter o olho maior que a barriga. Ter o olho maior que a barriga. Que significa o quê? Quando você, por exemplo, vai ao restaurante, aqui é muito comum restaurantes de self-service, e põe muita comida no prato, depois não consegue comer tudo. E aí você mesmo diz, nossa, eu tava com o olho maior que a barriga, porque, né? Ou seja, mais vontade de comer do que aquilo que realmente você aguenta, né? Então, normalmente quando você deixa a comida porque você não aguenta, ou quando alguém faz isso, mães normalmente dizem também para os filhos, você tá com o olho maior que a barriga, não pega muita comida porque você não vai conseguir comer tudo isso, tá certo? Depois nós temos o dedo, um dedo, e a ferida. Ferida é quando você, por exemplo, cai ou você se corta e fica um machucado. Então a gente chama aquilo de ferida. E temos a expressão não pôr o dedo na ferida, né? Ou pôr o dedo na ferida, que significa o quê? Tocar num assunto delicado, um assunto que dói, né? Na outra pessoa. Então, por exemplo, você tem também um amigo que ele terminou com a namorada terminou com ele. E aí você vai falar num assunto, mas a sua esposa fala, não fica tocando na ferida, não põe o dedo na ferida. Né? Porque, ou seja, ele já está chateado, você ainda vai falar sobre esse assunto, então não fale sobre esse assunto, tá bom? Um assunto que vai chatear a outra pessoa, é porque você vai estar colocando o dedo na ferida, tá? Depois nós temos cabeça, né? A cabeça. E temos a expressão subir a cabeça. O que isso pode parecer? O que você acha subir a cabeça? Isso normalmente é quando a pessoa fica snob.
né? Normalmente com pessoas que conseguem fama, que fazem muito sucesso. Aí a gente fala, ah, subiu a cabeça dela, ah, subiu a cabeça dele, a fama subiu a cabeça dele. Porque a pessoa ficou muito snob, tá muito cheio de coisa, então a gente fala que subiu a cabeça. Depois nós temos a garganta, né? Não é o pescoço, aqui o pescoço é a parte interna, então a garganta. E nós temos a expressão nó na garganta. Nó é quando você faz um tie, né? Quando você dá aquele amarra, né, duas coisas, então você dá um nó, por exemplo, às vezes no sapato, né, dá um nó, não um laço, mas um nó. E a gente fala nó na garganta, porque é quando você tá às vezes com muita emoção, por exemplo, e dá até uma vontade de chorar. Você fala, nossa, eu fiquei com um nó na garganta naquele dia, porque estava tão emocionado. Né? Ou justamente quando você quer falar alguma coisa, quer dizer algo, mas você não pode, e aí você fica com aquele nó na garganta, né? Com aquela coisa ali presa. É um nó na garganta. E aí novamente com o braço, nós temos o dar o braço a torcer. Normalmente é para pessoas que não querem concordar com algo. Então eu falo, ah, você não quer dar o braço a torcer, você sabe que eu estou certa, mas você não quer dar o braço a torcer. Ou seja, você não quer concordar comigo, né? Ah, ele não quis dar o braço a torcer. Ele sabe que ela está certa, mas ele não quis dar o braço a torcer para ela. Né? Então, exatamente isso, quando você sabe que o outro está certo, mas você não quer concordar. Né? Então a gente usa essa expressão. E depois nós temos as pernas, né? As pernas. E a expressão ficar mal das pernas, que significa, né? Ficou doente? O que será ficar mal das pernas? Ficar mal das pernas significa que a pessoa não está numa boa situação, normalmente financeira. Então eu digo, ah, o João perdeu o emprego e agora ele está mal das pernas. Depois que ele perdeu o emprego, ele ficou mal das pernas. Ou seja, não está numa boa situação, que normalmente implica o financeiro, tá? E aí nós temos os pés e as mãos, sempre usados, né? Pés e mãos. Temos a expressão meter os pés pelas mãos, que significa atrapalhar-se, confundir-se. Então eu falo, nossa, eu meti os pés pelas mãos naquele dia, eu fui falar em espanhol, misturei com francês e ficou uma confusão, eu meti os pés pelas mãos. Quando a pessoa se atrapalha ou faz alguma coisa errada, né, equivocada. Então meter os pés pelas mãos. Agora eu saquei! Novamente nós temos o olho e temos a expressão ir para o olho da rua. Acho que essa dá para deduzir, essa é mais fácil, né? Ir para o olho da rua. Então é para quando a pessoa é despedida, quando é demitida, normalmente do trabalho. Então eu falo, cuidado, não fala nada, não faça nada de errado no seu trabalho, senão você vai para o olho da rua. Ele mandou ele para o olho da rua, ou seja, foi demitido, foi dispensado, tá bom? Outra com as mãos, e também nós temos o verbo abanar. Por exemplo, está muito calor e você faz isso. Então este movimento é abanar. Ou eu falo, ai, me abana aqui, nossa, eu tô com muito calor. Então, abanar é isso daqui. E nós temos a expressão sair com as mãos abanando. Ou seja, com as mãos vazias, sair com as mãos abanando. Então eu falo, ah, eu pedi as contas do meu emprego e saí com as mãos abanando. Eles não me pagaram nada, eu não recebi nada, eu saí com as mãos abanando. Ou seja, quando você sai sem nada de uma situação, sair com as mãos abanando. Normalmente também está relacionado a dinheiro, ao financeiro. E aí nós temos a língua e os dentes. E temos a expressão dar com a língua nos dentes. Dar com a língua nos dentes. Que isso? Será que dá para imaginar o que seria dar com a língua nos dentes? Bom, isso
a gente diz quando a gente não quer que uma pessoa diga algo, né? Normalmente um segredo. Então você conta algo para uma pessoa e não quer que ela fale para mais ninguém. Então você fala, ó, não vai dar com a língua nos dentes lá, né? Eu acabei de te contar que a Maria está grávida e você, quando encontrar com ela, não vai dar com a língua nos dentes, porque ela pediu segredo, ela ainda não quer falar para ninguém, então não vai dar com a língua nos dentes. Tá bom? É para você manter segredo, ok? Então se você ouvir isso, você já sabe, não é porque a pessoa está, sei lá, com fome ou alguma coisa assim, tudo bem? E novamente com a mão, essa tenho certeza que tem no seu idioma não, mas tem em inglês, tem em espanhol, né? Que é dar uma mão, ou seja, ajudar. Então eu falo, você pode me dar uma mão? Você pode dar uma mãozinha aqui na cozinha para mim? A gente gosta do diminutivo, né? Como vocês sabem, então você pode me dar uma mãozinha aqui? É, tá bom. Esta também eu sei que tem no espanhol igual, que é com olhos e com cara, que é custar os olhos da cara. Custar os olhos da cara, ou seja, custar muito caro, custar muito dinheiro. Então eu falo, nossa, aquele carro me custou os olhos da cara, tava muito caro mesmo, custou os olhos da cara. E aí temos uma com nariz. Nariz, que é meter o nariz. Normalmente a gente usa assim, não meta o nariz onde você não é chamado, né? Ou seja, não se intrometa onde você não foi convidado ou em assuntos que não lhe dizem respeito. Então não meta o nariz. Também são expressões que tem, eu sei que no espanhol, não tem? Depois vocês vão escrever aqui pra mim. No inglês eu não sei, esse de meter o nariz, não meta o nariz, tá bom? Então, ou seja, não se intrometa em determinado assunto que não foi chamado. E aí temos uma com pescoço. Pescoço, então agora sim, esta parte do corpo. E temos a com a corda no pescoço. Então, ele está com a corda no pescoço. Ou seja, está numa situação difícil, pode ser numa situação financeira difícil, já está, né, com a corda no pescoço, ou está num momento bem crítico, por exemplo, às vezes no trabalho, né, ele está quase para ser demitido, ou está com alguns problemas, o pessoal fala, ó, toma cuidado que você já está com a corda no pescoço. Ou você mesmo fala, né, nossa, eu já estou com a corda no pescoço, ou seja, está numa situação horrível. E aqui temos um com a orelha, orelha, que é a ficar com a pulga atrás da orelha. Ficar com a pulga atrás da orelha. A pulga, aquele inseto, né, que tem os cachorros, né, normalmente tem, e dá coceira. Então ficar com a pulga atrás da orelha, a pessoa acha que fica coçando, né? Ou seja, quando a pessoa fica desconfiado de alguma coisa, ou de alguém, normalmente. Então, eu tô com a pulga atrás da orelha, não sei não, aqueles dois ali, eu tô com a pulga atrás da orelha. Muitas expressões, né, com partes do corpo. É verdade. Mais uma com pé, que é ao pé da letra. Ao pé da letra. Ou seja, entender literalmente, interpretar literalmente, exatamente do jeito que está escrito. Então eu falo, gente, não é para levar o pé da letra o que eu estou falando, eu estou apenas brincando, não me leve ao pé da letra. Eu falo, nossa, você comeu como um cavalo, agiu como um cavalo. Não é, eu tô brincando, não é para levar o pé da letra, não tô falando que você é um cavalo, tô falando que, né, naquele dia a situação ficou meio assim, então não leve ao pé da letra. E a última, que é com língua, novamente com língua, nós temos na ponta da língua, exatamente no inglês, né, na ponta da língua, que significa o quê? Quando você tem um assunto, algo que está ali, mas você não consegue lembrar. Então você fala, nossa, eu tô com o nome dela na ponta da língua, peraí que eu... Mas eu não sei, esqueci o nome dela, tá aqui na ponta da língua, peraí. Ou, eu tenho isso na ponta da língua também, quando é algo que você lembra, sabe de cor, muito facilmente, tem memorizado, você fala, isso eu sei na ponta da língua.
Tudo bem, então? Espero que vocês tenham gostado de aprender talvez algumas partes do corpo, mas as expressões que são bem importantes para vocês interpretarem o que esses brasileiros dizem nos filmes, nas novelas, no dia a dia, né? Que são muitas expressões mesmo. Por isso, compartilhem o vídeo com seus amigos, com os familiares, com as pessoas que vocês sabem que precisam aprender também essas expressões, tá bom? Um super beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!